primeiro é desligar o celular. Né? Quem não puder desligar, deixa em VibraCal, né? E tem um recado aqui. Nós estamos disponibilizando a campanha do Leia Mais, que é a respeito do livro Tramas do Destino. Toda semana é feito um capítulo ou 2, né? E vai lendo, e no dia 30 de agosto, né, às 14h30, em que vai se reunir aqui na casa para discutir esse livro, né? Para tentar pegar a nossa interpretação, discutir, avaliar, né? É interessante. E é isso. Ali tem as caixinhas para vibração e a caixinha de sugestão. Começando pela sugestão, quem tiver uma sugestão de uma palestra, alguma coisa qualquer, né? Por favor, deixe lá o recadinho e a pessoa vai estudar e viabilizar a sugestão. A outra é de vibrações. Uma pessoa doente, uma pessoa que está desencarnada já, às vezes que tem alguma coisa, vamos vibrar o fulano e tal. Isso ajuda, né? E vamos à psicografia. Devoto. Essa psicografia foi feita aqui na nossa casa e normalmente nós lemos, né? Chama Devoto. Cadê minha recompensa? Cadê minha recompensa por ter vivido tão condignamente? Não entendo por que sofro, por que me perseguem, por que me irritam. Eu fiz caridade e esperava a recompensa prometida aos justos. Eu pagava o dízimo, me confessava, comungava, participava das festividades cristãs, era fiel a Jesus. E por que não tenho paz? Parece que os demônios me devoram, atiram-me moedas, peças de roupas, objetos, e estou coberta de quinquilharias. Acusam-me de mesquinha, de dar migalhas de pão, de dar supérfluo só para me livrar das tranqueiras. Mas eu ofertava no altar do Cristo, ofertava orações, orava muito, passava horas de joelhos orando. Perguntam-me, o que eu fiz pelo próximo? Não sei dizer. Eu era católica, atuante, organizadora de confiança. Perguntam sobre as minhas obras, fazem perguntas difíceis. Um senhor então me disse, a irmã conhece a passagem de Jesus? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Louvar é dignificar os anjos, mas ofertar é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Não adianta preocupar-se com o templo de pedra, se não se preocupar com os irmãos dentro dele. Não adianta cuidar das ritualidades sem que se extraia benefício algum ao próximo. Jesus falou sobre todos os assuntos que precisamos saber para sermos felizes, mas nem sempre prestamos atenção na parte que nos cabe compreender. Agora, irmã, apressa-se, estão te chamando. Vá e agradeça a quem tanto orou, ele que se ocorreu. Como sabemos, a fé sem obras é morta em si mesma. Essa psicografia ela foi escrita no dia 8 de abril deste ano 2025, aqui na nossa casa. Então vamos levar os pensamentos até Jesus,
agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, unidos pelo sentimento de amor, de caridade. Onde aqui, Jesus, encontramos tantos irmãos que, tanto quanto nós, sofrem em busca agora de um levitivo, de uma paz, procurando se orientar nos seus ensinamentos, Senhor. Ajuda-nos a nos esclarecer a respeito da vida, a respeito dos nossos deveres como cristãos. E que todos nós possamos hoje aproveitar a oportunidade de ouvir mais um pouquinho do seu Evangelho, através das palavras do nosso irmão Leandro. Que assim seja, com a graça de Deus. Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que a luz de Jesus continue iluminando os nossos corações e nos dando força, sentido e esperança para a gente caminhar nessa batalha do dia a dia, dessa vida que a gente aceitou como oportunidade de crescimento, como desafio também, para a gente se elevar, para a gente ser cada dia melhores pessoas. Que as palavras de hoje venham ao encontro da necessidade do nosso coração, que calem bem fundo dentro de nós e nos ajude a querer cada dia mais, com mais força, com mais calor, essa mudança dentro de nós. Que grande diferença fará em nossas vidas e na vida daqueles que amamos, na vida de todos no planeta Terra, na vida de toda a humanidade. A paz que nós almejamos começa dentro de casa, a paz que nós almejamos começa dentro de nós. O bem no mundo e a paz no mundo é a somatória do bem e da paz dentro de cada um de nós. Quando a gente se melhora, o mundo se melhora. Que escolha boa que nós fizemos hoje, estar aqui nessa noite fria, mas de aquecer os nossos corações com a palavra do Evangelho, com a palavra de Jesus, com palavras que nos servem de bússola, para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Deus, quando nos criou, tinha e tem um objetivo para nós, na nossa vida. Ele podia ter nos criado perfeito, mas nos criou com a sua centelha, a sua luz, a sua centelha divina. E nos criou simples e ignorantes. Estudar e fazer a diferença, e lapidar essa joia que a gente já é, mas em estado bruto, é um serviço que compete só a nós. A salvação, a iluminação, a expansão da nossa consciência, o nosso despertar, como diz nossos irmãos, é um mistério entre nós e Deus. É um reencontro entre nós e Deus, entre nós e o Criador. Existem algumas coisas que nos afastam de Deus. Todas aquelas nossas imperfeições e os nossos vícios acabam fazendo com que dê mau contato, nessa ligação entre nós e Deus. E essa ligação entre nós e Deus, quanto mais perfeita for, quanto menos interferência tiver, mais perfeita ela é, mais benefício ela pode nos trazer, e mais iluminada vai ficar a nossa lâmpada. Se a gente encosta dois polos ali, com muito mau contato, malemar, a lâmpada se acende. Às vezes ela fica meio apagadinha, meio enfraquecida. A gente precisa melhorar esse contato. Com certeza a fiação da parte de Deus é um contato perfeito. Não tem nenhuma interferência. Não tem ferrugem, não tem zinabre na fiação de Deus. A ferrugem, a zinabre, com certeza está nas nossas imperfeições, na relação com Deus. Deus está sempre perto da gente.
Deus está sempre dentro da gente, mas cabe a gente dar voz a Ele. E dar voz a Deus e amar a Deus significa respeito, obediência, entre tantas outras coisas. Um filho que verdadeiramente ama o seu pai, ele responde o tempo todo, se revolta o tempo todo com o pai, ou obedece aquilo que o pai pede para ele, porque sabe o que é melhor para ele. É óbvio que quando a gente fala nos pais aqui da terra, todos somos falhos, mas ainda assim a gente deve respeito e honra a esses pais. Imagina ao nosso Pai Criador, que é perfeito. A gente deve honrar e deve seguir aquilo que Ele passa para a gente, através do Evangelho, através dos seus profetas e através daquilo que Jesus veio pregar para a gente, que, fazendo um resumo, bem resumido, a gente pode falar em 4 letrinhas. Jesus veio pregar para a gente amor. Então, que tudo que a gente faça tenha amor envolvido. Nosso irmão leu aqui uma psicografia, de uma irmã nossa que não entendia se ela dava coisas no altar, se ela fazia caridades, porque que de repente ela falou Senhor, Senhor, e às vezes a gente fala Senhor, Senhor, e ele fala, quem é você que eu não te conheço? Já pensou que coisa dura? Na realidade, as parábolas, elas têm um lado assim, quase, um lado lúdico ou fantasioso, ou que acaba tendo aquele reforço de imagem, que é para a gente refletir mesmo. Deus nunca vai falar para a gente quem é você, uma vez que Ele nos criou e nos ama infinitamente, não é? Mas o que Ele está dizendo assim, que intimidade que você tem comigo, que até outro dia encarnado ali na terra eu não via. Você depositou várias coisas no altar, mas quantas foram de coração? Quantas realmente a gente fez de coração? Então, eu creio, pelo que a gente lê, pelas Escrituras, pelo Evangelho, por Jesus e pelo Espiritismo, que as coisas que a gente faz têm muito mais a ver com o como a gente faz do que o que a gente faz. O que é quantidade, o como é qualidade. E tudo que a gente faça, que a gente faça com amor. E as grandes coisas, elas só começam com pequenas coisas. Às vezes um prédio inteiro, a subida de um prédio de 15, 30, 45 andares, depende do cara medir lá no comecinho na base com um prumo. Se ele já começar torto, ele vai cair. Então depende de uma coisa aparentemente insignificante, mas tudo começa ali. Toda grande caminhada começa num primeiro passo. E todo castelo começa com uma pedra. Em algumas empresas, alguns lugares importantes, inaugura-se até a pedra fundamental. Já viu? A primeira pedra sentada é a pedra fundamental. Você inaugura a pedra que iniciou tudo. Acho que essa é a grande pedra, que se a gente não assentou ainda, a gente precisa estar trabalhando no assentamento dela, porque é sobre ela que nós vamos construir todas as outras coisas. E o Evangelho nos diz que é importante que a gente construa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus. Porque se a gente colocar essa primeira pedra também em cima de areia, uma hora ela vai cair. O tema de hoje, na realidade, amados, eu vejo o Espiritismo, e ele é assim, o grande consolador. Então todos os temas vão tentar nos levar até Deus, passando pela paz, pela esperança e pelo amor. Então todos os temas estão interligados. A maior parte das parábolas de Jesus, ele está falando o quê? Da gente participar de uma festa, de uma evolução, de um novo mundo,
de voltar para casa como o filho pródigo. A maior parte das palavras dos ensinamentos de Jesus tentam nos indicar um caminho, né? Um caminho correto para a gente seguir, para a gente perseguir, para a gente desenvolver, para a gente ter orgulho de ter caminhado e para a gente ter sucesso na nossa caminhada. Quantas outras encarnações talvez nós tenhamos desperdiçado ao longo desse caminho? Quantas outras a gente está disposto a desperdiçar? Né? A gente sabe que pela misericórdia de Deus, pelo teu amor e pelo seu perdão infinito, nós teremos tantas chances quantas forem necessárias. Mas repetir de ano toda a encarnação cansa, não é? Sofrer demais cansa. Ter muitas aflições cansa. Ter muitas dores cansa. E Jesus, quando curava, ele dizia: vá e não peques mais. A tua fé te curou. Então precisamos cultivar cada dia mais a nossa fé. Né? A fé em Deus, a fé em Jesus e a fé na nossa vitória. Né? Tem uma música que fala: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Né? Nós podemos tudo, nós podemos mais. Jesus esteve aqui e disse isso para a gente: vocês farão o que eu faço e muito mais. E por que a gente não está fazendo isso? Quantos paralíticos a gente já curou? Quantos cegos a gente fez voltar a ver? Infelizmente está um pouco distante da nossa realidade, não é? Mas se Jesus prometeu, com certeza não é um engano, não é um engodo. E nós devemos sim sonhar com isso, porque um dia nós vamos chegar lá. Agora, se por um lado a gente não pode curar o cego da cegueira de nascença, a cegueira física, a gente pode sim ajudar irmãos nossos a enxergar algumas coisas que ele não estava enxergando. Não é? Ele não precisa ser cego totalmente, como diz o Kiko do Chaves, né? Estou cego, cego dos olhos, né? Ele não precisa ser totalmente cego dos olhos, da face. Né? Às vezes a gente está cego por ignorância. A gente ignora algumas palavras de amor, paz e esperança. E isso é de graça a gente repassar para os nossos irmãos. E muitas vezes a gente não precisa repassar nem com palavras, né? Basta a gente repassar através dos nossos exemplos. Mas como que a gente está se saindo em nível de exemplos? Quais exemplos a gente está dando para aqueles que estão próximos de nós? Nós que estamos estudando o Espiritismo e querendo o nosso crescimento, o que a gente está dando como testemunho? O que a gente está dando de exemplo? O tema de hoje vem trazer uma reflexão para a gente a respeito do assunto entre a razão e a reação. Será que a gente raciocina sempre antes de ter uma reação? Quanto tempo a gente demora para reagir quando alguém fala algo que a gente não gosta? Quanto tempo a gente demora para reagir quando toma uma fechada no trânsito? Quanto tempo a gente demora a reagir quando tropeça na cômoda e fala para ela que foi ela que entrou na nossa frente e não nós que tropeçamos nela? Do que a gente chama a cômoda? De abençoada ou de amaldiçoada? O nosso irmão, quando nos prejudica, a gente chama de abençoado ou de amaldiçoado? É como que eu vou chamar alguém que está me prejudicando de abençoado? Bom, treinando. É treino. No começo pode começar como uma brincadeira. Pode parecer uma forçação de barra, mas a gente não falou que tem que começar de algum lugar? Vai chamando de abençoado aqueles que nos prejudicam, vamos orando por ele. No começo vai ser uma grande mentira.
no fundo a gente vai estar querendo outras coisas. Mas aos poucos vai se tornar verdade. Porque o verdadeiro espírita não é o que é perfeito, né? O espírito é aquele que controla a vontade de revidar, de bater, de xingar, de se vingar, né? Mas tem mérito nisso? Tem mérito nisso. O livro dos Espíritos nos esclarece que aquele que sente vontade de fazer mal e o faz, a mudança não começou. Aquele que sente vontade de fazer, de responder mal, de xingar, de se vingar, de revidar, mas para a tempo, a mudança começou. E aquele que nem sente vontade de revidar, de se vingar, a mudança está feita. Então, se a gente ainda não consegue pensar, né, em não revidar, né, se a gente nem pensa em não revidar, ou se, melhor dizendo, se a gente ainda pensa em revidar, né, que a gente pelo menos se segure. O ser humano, todos, lá fora, nós não, né? Os outros. Os seres humanos, não nós. Os seres humanos têm um defeitinho na língua, sabia? A nossa língua é mais rápida que o nosso pensamento, via de regra. Quando a gente pensa, já foi. Quantas vezes a gente já ouviu, conta até 10, né? Ou aquela historinha, deixa o barro secar. Quem não conhece a historinha, não é? De deixar o barro secar. Que a menininha veio para a avó reclamar da amiguinha que sujou o vestido dela de barro. E a avó falou, calma filho, deixa o barro secar. Na hora que o barro secar, é só você bater a mãozinha assim que o pó sai. A gente está deixando o barro secar? Ou a gente já passa a mão em cima do barro e espalha mais ainda a mancha? E aí tinha uma mancha e acaba sendo a roupa toda que fica, né? Mas quem jogou o barro foi o outro. Mas a hora que eu espalhei, eu faço parte. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque a vida desse ponto de vista é um grande desafio, quase uma armadilha. Se a gente surfar no nervoso do outro, daqui a pouco a gente está fazendo coisa pior que ele. Mas a gente está se propondo a fazer a diferença. Aquele que descobriu Jesus, o Evangelho, está se propondo a fazer a diferença. Mas é a diferença boa. Não é? Tem uma música do Raul Seixas que fala assim, Deus vê tudo que você faz. E Ele vê mesmo. Ele vê porque Ele está dentro da gente. E Ele vê com os nossos próprios olhos. Ele vê tudo que a gente faz. Acho que essa música, se eu não me engano, chama Paranoia. E a gente não precisa desenvolver essa paranoia, né? Ai meu Deus, não é? Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. E se a gente se cobrar demais assim, vai ficar difícil. Cobrar demais é complicado, cobrar de menos também. Não é? A gente foi criado para crescer, para evoluir. Não quer ser cobrado, não quer se cobrar, não quer fazer prova, não quer estudar para a prova, não quer passar de ano. Não é? Os nossos irmãos evangélicos falam assim, é muito bonito, né, ouvir como os nossos irmãos evangélicos falam. Eles têm uma visão até mais romântica, porque nossa fé é raciocinada, né? E eles têm aquela fé diferente da nossa, porque o Espiritismo esclarece muitas coisas e eles acreditam porque acreditam, né? Aqueles verdadeiramente evangélicos, né? E eles falam assim, ó, Deus prova para aprovar, né? Deus não prova para reprovar. Esses dias a gente estava conversando com aquele irmão que veio cantar aqui, né, no aniversário do Milady,
E aí surgiu o tema, né? Será que a gente reencarna já para fazer exatamente alguma coisa ou outra, né? E aí eu lembrei que na história do Espiritismo, alguns irmãos comentam que se Kardec não tivesse feito o trabalho que ele fez, tinham 10 ou mais pessoas naquele mesmo tempo que poderiam ser escaladas para fazer o trabalho caso Kardec falhasse, não é? Então ele podia falhar, não é? O nosso amigo lá do nazismo, nosso amigo, difícil falar isso, né? Mas é nosso irmão. O nosso irmão lá do bigodinho, lá do nazismo, ele não veio para fazer o que ele fez, né? Ninguém vem para fracassar desse jeito, né? Todos nós, a gente vem para acertar, né? Segundo dizem também alguns estudiosos aí, né? Esse irmão nosso que infelizmente se equivocou tanto, né? Causando o maior genocídio que já existiu no planeta Terra, ele tinha vindo para unir a Europa, não para fazer aquilo que ele fez, né? E aí ele se perdeu no meio do caminho, né? Então o nosso projeto é sempre para que a gente se melhore, para que a gente evolua, né? Então ainda falando sobre a razão e a reação, né? A gente tem sido, no geral, a gente tem sido muito reativo. Agora, essa questão de reação, essa questão de ser mais agressivo, ser mais caçador, fugir do medo, atacar, guerrear, ela fazia muito sentido quando a gente tinha que sair de dentro da caverna com uma lança para matar um mamute, não é? Então, esses irmãos nossos que faziam isso, éramos nós e nossos irmãos, quando nós éramos mais primitivos. Hoje, quando a gente reage de forma violenta ou vingativa, magoando os outros ou magoando até nós estamos dando vazão mais ao nosso lado selvagem ou espiritual? A gente está sendo mais selvagem ou mais espiritual? E aí, voltando naquela história, qual o mérito que eu tenho de não fazer, sendo que eu ainda sinto vontade? Existe muito mérito, porque a gente está fazendo o que o Evangelho e o Espiritismo está pedindo. Se a gente ainda pensa em fazer o errado, né, só da gente não fazer, a mudança já começou. Então eu vou ter que ficar me investigando todo dia? Eu vou ter que ficar me policiando todo dia? Provavelmente sim. E Jesus disse, né? Vigiai e orai. A gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. E Santo Agostinho pediu para no final do dia a gente sempre fazer uma reflexão a respeito do que a gente viveu no dia, para ter certeza que a gente não magoou a gente, não magoou outras pessoas, que a gente não fez o mal e que a gente não deixou de fazer o bem onde a gente podia. É uma coisa muito interessante. Se a gente reparar ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, em casa, no supermercado, na firma, na escola, em qualquer lugar por onde a gente anda, a gente tem inúmeras situações em que a gente podia ter sido mais útil, mais dócil, mais amoroso, mais caridoso. Mas acontece que esses momentos passam e a gente não percebe. E a gente, às vezes, desculpa se não for todos, mas à noite a gente fala: Pai, eu não sei qual o sentido da minha vida. Eu quero um propósito para a minha vida. Eu quero uma missão para eu fazer. Mas que grande missão a gente vai fazer enquanto não fizer as pequenas?
O nosso irmão Estevam Camolese, nas palestras dele, ele fala de uma forma bem interessante, né? Infelizmente ele foi contra mim, mas eu sou obrigado a falar, porque eu quero que nós todos melhoremos, né? Mas ele diz assim: todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer lavar uma louça para a mãe, né? Porque as coisas começam das pequenas coisas. Olha que caridade lavar uma louça para a mãe nesse fio, se não estiver perdendo de água quente, não é? É uma caridade. Então, deixa isso para lá, amor. Eu aprendi essa história com mãe, com esposa. Eu falei que depunha contra ele. Né? Mas são inúmeras oportunidades que a gente tem, não é, de fazer o bem. Eu ouvi esses dias na internet uma pessoa, acho que saiu do Brasil para fazer uma entrevista de emprego para trabalhar na Disney. Vocês já ouviram essa história, não? E aí o pessoal foi entrando, chegando para a entrevista, né? E 10 minutos depois que eles chegaram, chegou a entrevistadora e falou: ó, você vai para a próxima fase. Você está dispensado. Aí a pessoa ficou indignada: mas peraí, como assim? 10 minutos que eu estou aqui, tem gente que já está classificada e tem gente que já está reprovada. Como assim? Não foi feito teste nenhum, ninguém conversou comigo, né? Aí a entrevistadora falou: ó, o lugar que vocês passaram, né, tinha um faxineiro na porta. Aqueles que cumprimentaram o faxineiro vai para a próxima fase. Os que não cumprimentaram não seguem. Olha que coisa interessante. Eu creio que é verdade. Sendo verdade ou não, deveria funcionar assim. Porque basta a pessoa vestir um uniforme e a gente já acha que ela é invisível. Teve um estudante de psicologia na USP que ele fez esse ensaio. Foi matéria do TCC dele. Ele se vestiu de faxineiro e limpou a USP anos lá. Os colegas de turma não reconheciam. Ele estava só com o uniforme e um bonezinho. Os colegas de turma não viam ele. Quando ele revelou que era ele, ele disse: não pode ser. Pode ser. Agora, qual a invisibilidade tem uma pessoa só porque ela trabalha na portaria ou no mercado, ou sei lá, qualquer outra coisa, porque todo trabalho é digno? Só porque, eu estou chutando, mas só porque ela não tem nada a nos oferecer, nada demais a nos oferecer? Qual a diferença que tem o irmão que é porteiro e o presidente dos Estados Unidos para Deus? Para Deus. Qual a diferença? E aí, a gente já vem trazendo para o raciocínio de hoje, né? De como às vezes a gente está sendo rude com alguém que é filho de Deus também. Quem de nós aqui gosta de ver destratar um filho nosso? Quem de nós aqui não vira bicho se bater no filho nosso na nossa frente ou no netinho nosso? Mas será que Deus vai ver a gente agredindo outros irmãos e achar isso bonito? Ou as leis de Deus que são perfeitas, de alguma forma não vão pegar nós na curva se a gente estiver fazendo isso? Não é o próprio Deus que vai descer para castigar a gente. As leis de Deus são perfeitas. E se a gente está enxergando errado, a gente vai bater a cara em algum lugar, alguma hora. Né? E aí são as portas, que a gente bate a cara e não entende, a gente machuca o nariz e não entende, e muitas vezes a gente põe a culpa nos outros, porque a gente está com o nariz quebrado nas portas que a gente mesmo fez questão de não enxergar. A gente está num momento, irmãos, que a gente já teve 3 revelações, não é?
e todas elas para ensinar a gente a trilhar o caminho até o nosso Pai. Primeiro Moisés, depois Jesus e o Espiritismo. Moisés trouxe a verdade de uma forma mais fechada. Jesus ampliou e abriu um pouco mais. E o Espiritismo descortinou vários outros véus. E o conhecimento é uma faca de dois gumes, porque à medida que nos eleva, também nos cobra mais. Então, muito será cobrado a quem muito foi dado. E nesse momento que a gente está, existem algumas coisas que não dá mais para a gente falar que bateu o nariz porque não viu. É pesado isso? É um pouco. Mas tudo que tem na gente de bom e de ruim é importante que a gente veja e tome conhecimento. Se honestamente, humildemente a gente quer melhorar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lançar um olhar sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras e sobre as nossas atitudes. A respeito da vontade de responder nos primeiros milissegundos, quando alguém fala algo da gente, Chico Xavier ensinou a gente a usar água benta. A água benta de Chico Xavier é a gente pegar um copinho d'água, dar um golão assim, e não engolir. Segura a água na boca até a vontade de responder passar. Que é o que a gente falou lá no começo. Quantas vezes, tem até desenho, que um fica nervoso quando ele fica 1, 2, 3. Quantas vezes já fala pra gente, conta até 10. Irmãos, graças a Deus a gente está melhor um pouquinho. Mas ainda acontece. E graças a Deus eu creio. Isso realmente não é piada. Eu creio que não acontece com a gente aqui. Porque a gente já tem Deus no coração, a gente já procura as coisas. Mas quantas desgraças já aconteceram porque a pessoa não contou até 10? Quantas mortes, assassinatos, pai, mãe, filho, quantas vidas comprometidas, quantas encarnações comprometidas, quantas oportunidades jogadas no lixo. Então é a mensagem que fica para a gente hoje, nessa noite, que são os mansos e os pacíficos é que herdarão a terra regenerada. E que Deus nos conceda, uma abertura de pensamento e um freio ABS para a nossa língua. Então que assim seja, irmãos. Boa noite, obrigado. Viu? Então vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que essa reunião ela tem vários sentidos: aprendizado, evolução e principalmente nos encontrarmos como verdadeiros irmãos que somos, amigos. A gente não pode visitar a todos, então é melhor ter um lugar para o encontro, e é aqui. Aqui nós nos encontramos, conversamos, comungamos essa paz com Jesus, amigos invisíveis que estão aqui, nos abraçam e sentem saudades de nós e nós deles. Que a vida é assim. A vida é uma continuidade de emoções, um desprendimento, um amor, de paz. E todos nós tutelados por Jesus. Que assim seja.